João capítulo 3, versículo 1 a seguir. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode enxergar. Nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quer dizer que eu posso ser um cristão, posso fazer o que eu quiser, posso ajudar todo mundo, posso ser bonzinho, mas se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Eu nunca vou ver o reino de Deus. O que ele está querendo dizer? Bom, para isso a gente tem que voltar até o Éden. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do bem e do mal no meio do jardim. E disse para o casal recém-criado: você pode comer de tudo aqui nesse jardim, mas a árvore do bem e do mal, se você comer, você morrerá. Pode aproveitar de tudo, mas a árvore do bem e do mal, não. Essa é proibida. Vai morrer. E eles comeram? Comeram. Morreram? Morreram ou não morreram? Morreram. Morreram uma morte tripla. Tripla. Morte física. Deus havia determinado o seguinte: você veio do pó, pro pó você vai voltar. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para ser eterno. Ou a partir da criação ele viver para sempre. Morte física. Você veio do pó, pro pó você vai voltar. Morreu. Morte espiritual. Separação de Deus. Deus mandou tirar do jardim, pôr um anjo na porta do jardim, não ter mais acesso ao jardim, não comer mais da árvore da vida para não viver perpetuamente. Morte espiritual. Minhas relações com o ser humano estão cortadas. Deus vinha conversar todo amanhecer do dia com Adão. Agora acabou. Tanto ele como a descendência dele já nasceria morto espiritualmente falando. Morto. Morte eterna. Não tem uma coisa pior do que a morte eterna. Para sempre distante de Deus. A morte eterna, ela é tão terrível que Deus, alguns momentos depois, falou para a serpente: olha, da mulher vai nascer uma semente que vai pisar na tua cabeça. Naquele dia, naquela hora, ele já determinou que o Cristo viria e venceria o diabo para nos dar a salvação eterna. Naquele dia, Deus se apiedou do homem e prometeu a vinda do Messias. O Messias, ele viria para salvar. E quando o Messias viesse, ele primeiro restauraria a morte espiritual. Hoje, pelo que Cristo fez, eu falo com Deus e ele me ouve. Ele fala comigo e eu o ouço. Morte espiritual, vida espiritual. Morte física, ele viria também trazer
a vida física. Mas como, irmão? Se a gente vai morrer e vai ser enterrado? Não, se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, todinho, o apóstolo Paulo fala dos corpos materiais e corpos espirituais. E deixa bem claro que ele vai voltar e assim que a gente, morrendo ou não, ele vai nos dar um novo corpo. Novo corpo. Morte física, vida física. Ele vai nos dar um novo corpo. E, acima de tudo, o que eu prezo muito mais em tudo isso, vida eterna. Vida eterna. Morte eterna, vida eterna. Ao aceitar Cristo como meu Salvador, eu tive o direito a receber a vida eterna. Acho que não tem algo mais importante do que vida eterna. Não tem. Para pensar, é algo maravilhoso, vida eterna, que Deus preparou para mim, que Deus preparou para você. Você entende? Isso tudo vem através de Jesus Cristo. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Através dessa vida que ele vai te, esse nascer de novo, você vai ter direito a tudo isso. Você vai ter direito a tudo isso. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um político, era um nobre, era um príncipe Israel, fazia parte do Sinédrio. Ele foi ver Jesus Cristo de noite. Por quê? Para não se comprometer. E ele chega bajulando Jesus. Mestre, ninguém pode fazer esses sinais que o senhor faz aí se não vier de Deus. Então nós temos certeza que o senhor vem de Deus. Aí Jesus responde para ele de forma direta, franca, objetiva. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você veja que Jesus não aturou a bajulação. Ele entrou direto no assunto. Você tem que nascer de novo, senão você não pode ver. E agora esse versículo que eu acabei de ler, que é o versículo que vem logo em seguida, diz: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. O primeiro era, você não pode ver. Agora já é, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Entrar, fazer parte, entrar dentro. Você percebe? Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? É simples, é tudo muito simples. No primeiro vídeo, eu expliquei que o homem nasce espiritualmente morto. Quando ele aceita o sacrifício de Cristo sobre a sua vida, ele pede perdão a Deus, e Deus perdoa todos os seus pecados. O Espírito de Deus vem morar dentro dele e faz ele nascer de novo. O nascer de novo você chega diante de Deus como uma criatura. Ele, através do Espírito Santo, transforma você em filho. Filho. Agora, você já não é mais uma criatura de Deus. Você é filho. E veja bem, você chega diante de Deus com o seu espírito. Agora o Deus coloca dentro de você o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que é o que tem que mandar dentro de você. Ou Deus, ou o seu espírito, ou o Espírito de Deus. Aí trava-se dentro de você, segundo Romanos,
A batalha da carne contra o espírito. É Deus querendo dominar a sua vida. Ou você deixa, ou você não nasce de novo. Você percebe isso? Eu me lembro muito bem que eu era pagodeiro. Eu tinha um grupo de pagode que eu convivia em Ubatuba e um grupo de pagode que eu convivia em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Aí assim que eu me converti, eu fui visitar o meu grupo de pagode, e foi principalmente o de Ubatuba. E quando eu fui tomar cerveja, o Espírito de Deus falava dentro de mim, não, opa, isso seu pai não gosta. Pode parar. Aí travou-se uma luta dentro de mim. E eu ficava inconformado. Mas Deus vai fazendo um processo de transformação. Por quê? Porque agora eu vou entrar dentro da igreja. Eu vou fazer parte dela. Eu preciso entrar na comunhão com as normas que Deus estabeleceu para mim nas Escrituras Sagradas. E Deus vai fazendo um processo de transformação na minha vida, na sua vida e de todos os que estão lá dentro. Porque aqueles que não concordar, aqueles que não deixar Deus fazer a transformação, não entra no reino. Não vê e não entra. Deus vai mudar. Mas por que nascer da água e do Espírito? Porque primeiro você nasce do Espírito, depois você é batizado, você passa pela água. É coisa que vem logo em seguida. Olha, você mergulha na água e sai uma nova criatura. Ao mergulhar, o mundo da iniquidade, do pecado que estava dentro de você, é como morre. E você nasce de novo. É um ato simbólico. É um ato simbólico. Você nasce de novo, você é batizado. Agora você pertence ao reino de Deus. O reino de Deus está envolto em toda a terra, toda a terra. E as agências do reino de Deus são as igrejas. Agora você está dentro de uma igreja, de uma agência do reino de Deus. E toda a autoridade que vem do Espírito Santo é passado para você. Toda a autoridade que Deus deu para a igreja, você também recebe. E, acima de tudo, você recebe a vida física, vida espiritual e vida eterna. É uma transformação, é uma ação maravilhosa da parte de Deus. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Quando você nasce de novo, você vê o reino de Deus. Quando você nasce do Espírito e é batizado, ou passa pelo Espírito, pela água, você entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, do 6 até o 8. Nicodemos não estava entendendo nada. Aliás, muita gente não entende nada. Sabe por que não entende nada? Porque imagina que eu tomo um sorvete de um sabor novo. E eu pergunto para você, que gosto tem? Você só vai saber se você experimentar. O nascer de novo é semelhante. Nicodemos não estava entendendo nada e tem muita gente que não entende nada. E às vezes experimenta, mas só vai descobrir o que é, como funciona muito tempo depois. É só Deus mostrando, revelando que você fez a obra em você.
Aqui Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento. Ele vem, não se sabe de onde ele vem. Ele vai, não se sabe de onde ele vai. Agora, imagina assim, hoje, por exemplo, aqui na minha cidade, na minha casa, está fazendo um calor tremendo. Aí entra um ventinho pela janela, você sente aquela aragem. Você sente, é gostoso. Se o vento aumentar, as árvores balançam, as folhas se mexem. E se ele continuar aumentando, vai virando uma tempestade, maior é o estrago. Você não vê ele, porque é o ar em movimento. Mas você vê o efeito que ele faz. O nascer de novo também é assim. Você não sabe como, quando, onde, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas você percebe a diferença. Quanta gente não chega dentro de uma igreja doente, endemoniado, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Quanta gente não chega... Eu já vi gente chegar dopado e ser transformado, mudado, a vida dele mudar. Quanta gente, sabe o que é isso? É o nascer de novo. É o Espírito que vem, não se sabe de onde ele vem, faz o efeito e vai e não se sabe para onde ele vai. É Deus fazendo a obra. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando, entrou um bêbado na igreja e eu faço normalmente um roteiro mental daquilo que eu vou pregar. E eu estava seguindo aquele roteiro mental e o bêbado gritava lá no fundo da igreja: "Ô glória, é glória!" E fazia aquele escândalo e eu me perdia. Falei: Jesus, esse bêbado está acabando com a minha pregação. E eu lá tentando me acertar, me direcionar. Toda pregação tem uma introdução, um começo, um meio e um fim. Eu já estava perdido, não sabia mais nem onde estava, porque o bêbado gritava: "Ô glória!" Eu fazia aquele escândalo. Eu todo perdido. Aí, de repente, eu faço um convite para aceitar Cristo como Salvador e o bêbado vem na minha frente. Eu estava tão enraivecido com ele. Eu falei: meu Deus do céu, ainda bem que você aceitou, né? Pelo menos você é esperto. Mas um bêbado, quem que vai imaginar, né? Como é que está o coração dele? Só Deus conhece. Aí nós oramos por ele. Passou aquele dia, no dia seguinte aparece um homem na igreja, paletó, gravata, um instrumento embaixo do braço, e falou com o pastor da época, o pastor Luiz Aniceto: "Ô pastor, posso tocar na banda da igreja?" O pastor olhou bem para ele: "Você não era o bêbado que acabou com o culto de domingo?" Sou eu mesmo, pastor. Eu estava desviado. Eu estava fora. Mas agora, aquele dia, eu aceitei para valer. E o bêbado mudou. Tocou na banda durante uns 2 anos. Depois ele voltou para a cidade dele para reconstruir a vida dele. Isso é o nascer de novo. Um espírito que vem, não se sabe de onde ele vem, mas ele transforma vidas. As pessoas mudam. As coisas acontecem. Por quê? Porque nascem de novo, porque aceitam Cristo, porque há uma transformação, porque existe uma mudança. Porque Deus ainda faz milagres. Eu me lembro que eu trabalhava numa escola e um dia um inspetor de alunos veio falar comigo: professor, antigamente acontecia milagre grande, hoje não acontece mais. Mas como assim? Não, Deus... O Israel passou pelo Mar Vermelho, Deus fazia cair pão do céu, carne do céu. Eu falei: de que adiantou tudo aquilo? Todo mundo morreu no deserto, no seu pecado, na sua iniquidade. De que adianta Deus fazer um milagre daquele tamanho? Hoje o milagre é maior. A pessoa é transformada, ela é mudada, ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, filho de Deus.
A conduta dela muda. Não tem entidade, não tem psicólogo, parapsicólogo que mude a personalidade de uma pessoa, mas o nascer de novo muda. Ele muda a mim, muda você e muda todos aqueles que quiserem. Basta vir a Cristo. Nasce de novo e há uma mudança completa. Se você deixar, Deus vai mudar toda a tua vida a partir de você. Vai ter uma batalha dentro de você entre a carne e o espírito, mas você vai vencer e Deus vai transformar a sua vida. Quando Jesus fala que o espírito é como o vento, vem, não sabe de onde vem, vai, não sabe de onde vai, Nicodemos, sem entender nada, perguntou. João 3, o 9 e o 10. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre Israel e não sabe isso? Jesus coloca em xeque a autoridade de Nicodemos. Jesus queria chocar. Por quê? Para que ele refletisse sobre aquilo. Há momentos em que Deus choca a gente. Para quê? Para a gente parar para pensar. Tem uma hora que você tem que parar para pensar. Ele foi até lá e Jesus falava de uma coisa que ele não sabia. Jesus falava de coisas espirituais. Ele só conhecia coisas materiais. Mas agora ele teria que se voltar para as coisas do espírito. Agora, isso funcionou? Funcionou? Lógico que funcionou. Nicodemos se converteu. A vida dele mudou. Houve uma transformação. No capítulo 7, versículos 50 a 54, se não me engano, 53, a Bíblia fala que Nicodemos passa a defender Jesus no sinédrio, no meio dos nobres. Ele mudou de lado. Ele é transformado, ele é mudado, e ele muda de lado. E no final dos evangelhos, a Bíblia diz que Nicodemos se juntou com José de Arimateia para fazer o funeral de Cristo. É ele que vai buscar o corpo. É ele que cuida do funeral. Aquele mesmo homem que se encontrou com Jesus de noite porque tinha vergonha. Perdeu a vergonha. Foi buscar o corpo de Jesus para fazer o enterro. E enterrou no sepulcro de José de Arimateia. Aí então pergunta-se, né? Mas por que Jesus foi enterrado num túmulo emprestado? Porque ele só ia passar um fim de semana embaixo da terra. Ele ia ressuscitar. No terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E ele diz que isso que ele fez com ele vai acontecer conosco. Mas Nicodemos sofreu uma transformação na vida dele. Ele foi mudado. No começo ele tinha medo, ele tinha vergonha, ele não queria se chegar perto de Jesus, mas no fim ele já não estava mais nem aí. Ele foi buscar o corpo de Jesus para enterrar. Deixa eu falar uma coisa para você. O nascer de novo transforma vidas. Sabe? Não tem entidade, não tem médico, psicólogo, parapsicólogo que possa mudar a personalidade de uma pessoa. Não tem. Mas Deus pode. E é através do nascer de novo. É transformação.
é mudança. Deus pode. Eu já vi ele fazer, ele fez comigo. E eu já vi ele fazer com várias pessoas. Tem dentro da igreja, eu me lembro que uma vez eu estava pregando em Itaju do Colônia, Bahia. E nós fomos lá pregar, nós fomos visitar a beira do rio. Só que nós, quando percebemos, começou a sair uns indivíduos mal encarados. Daí eu olhei para o meu colega e falei, nossa, onde é que nós íamos parar, hein? Acho que a nata da criminalidade do lugar apareceu na nossa frente. E o pior, eles sabiam quem nós éramos. É vocês que estão pregando aí na igreja? Somos nós. E nós começamos a conversar com ele. Olha, eu vim do pagode, eu vim da malandragem. Então, falar com bandido, com malandro, não é muito difícil, não. E nós estávamos dialogando ali e um deles falou para mim, você sabe que eu sempre tive vontade de ser crente, sempre tive vontade de me converter. Eu falei, mas e por que não acontece? Por causa da vida que eu vivo. Aí eu disse para ele assim, rapaz, se você for se converter, você vai se sentir em casa. Lá na igreja, metade é filho de crente. A outra metade é ex-bandido, ex-safado, ex-pagodeiro, ex-criminoso, ex-isso, ex-aquilo, ex-isso. Só que você vai ter que virar ex. Você vai ter que mudar. Você vai ser transformado. Você vai ter que ser ex alguma coisa. Não sei o que você anda fazendo aí, mas vai ter que ser ex, vai ter que deixar. Aí depois eu até convidei ele para vir à noite, ouvir a gente pregar, mas as barreiras são muitas. Ele não veio, não. Ele não veio. A missão ficou. Igreja. Uma parte nasce dentro da igreja, é filho de crente. Continua. Uma outra parte, uma outra metade, é ex alguma coisa. São pessoas que nasceram de novo, foram transformadas, foram mudadas e hoje são cidadãos da República e normalmente pais ou mãe de família. É Deus fazendo mudanças no nascer de novo. Se você ainda não nasceu de novo, deixa Deus fazer a obra em você. Vai mudar a tua vida. Vai sim.